Jesus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos novamente falando a respeito da palavra do Senhor e quero desde já manifestar a minha gratidão ao Senhor pelo privilégio e honra que é poder compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Como eu já lembrei na última ministração de ontem, nós estamos na chamada Semana Santa, aquela na qual os cristãos comemoram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ontem, nós falávamos um pouquinho a respeito de foco, visão, para onde nós estamos olhando. E por falar em Semana Santa, eu quero trazer à memória a respeito deste período algo que possa nos dar esperança. A Semana Santa também é um momento de reflexão, de fé e de esperança. E dentro dessa visão, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Talvez a maioria de nós não tenha o conhecimento exato do que significa esta data e o quão importante ela é. E eu quero com vocês, na noite de hoje, brevemente, falar um pouquinho a respeito da origem da Páscoa. Lembram que nós conversávamos sobre visão distorcida, olhar para as circunstâncias e não para o Senhor? Pois bem, se eu pegar agora uma criança e perguntar, olha, o que é que você entende como Páscoa? O que é a Páscoa para você? O que vocês acham que a maioria das crianças vai responder? Legal! Chocolate, coelhinho, ovos de chocolate. É isso? Essa é a visão real do que significa a Páscoa? Ou, mais uma vez, estamos olhando para as circunstâncias? Bem, vamos falar então do que diz a palavra de Deus a esse respeito. Vamos conversar hoje sobre a origem da Páscoa. E eu quero, desde já, te convidar a prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que a grande maioria terá a oportunidade de aprender e conhecer novidades. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo celebrou a Páscoa com os seus discípulos, com os apóstolos, antes de ser açoitado, humilhado, julgado, sentenciado e crucificado. E não foi a primeira vez que ele fez isso com os seus discípulos. Nós, na Semana Santa, celebramos a comemoração da última Páscoa que Jesus comeu com os seus discípulos. Agora, se nós então pensarmos, bem, se Jesus celebrou a Páscoa, significa que a Páscoa é algo mais antigo, anterior a Jesus. E o povo hebreu, os israelitas, tinham a Páscoa como uma das suas festas mais importantes no ano. E regularmente, todos os anos, eles a celebravam nos moldes que foi instituída muito tempo antes. Sabe por quem? Por Deus, através de uma direção dada a quem? Olha só, a Moisés. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A Páscoa remete ao período das 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito para livrar o seu povo da escravidão. As pragas que Deus mandou para dobrar o ego de Faraó, a fim de que Faraó libertasse o seu povo, o povo de Deus,
para servir ao Senhor. Não é novidade para você, talvez não seja novidade para alguns de vocês. O povo de Israel viveu por mais de 400 anos escravo no Egito. E então eles clamavam por liberdade, clamavam a Deus por libertação. E Deus ouviu o seu clamor, escolheu Moisés para esta missão e enviou Moisés para falar com o faraó, dando a seguinte diretriz: liberta o meu povo. Liberta o meu povo. E é claro, faraó se endureceu, não aceitou. Vieram as pragas, obras das mãos de Deus contra o Egito, para dobrar o ímpeto e o desejo do faraó para quebrá-lo e fazê-lo cumprir a ordem do Senhor. Então, no momento da 10ª e última praga, é que foi instituída a Páscoa. Essa história está contada em detalhes na Bíblia, nos capítulos 11 e 12 do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo depois de Gênesis. Pois bem, no capítulo 11, a última praga foi anunciada. Quero ler com vocês alguns versículos, rapidamente. Êxodo, capítulo 11. Assim está escrito. Versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, preste atenção a este porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda o cão rosnará. Para quê? Para que saibais que o Senhor, fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Este, queridos, foi o anúncio da última praga. Ou seja, a morte dos filhos mais velhos, chamados de primogênitos. Foi anunciada a praga. Obviamente, Faraó não se convenceu. Ele teve a oportunidade, todas as pragas foram anunciadas. Todas as vezes, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as vezes, Deus te dá a oportunidade de escolher, chamada de livre-arbítrio. Você e eu temos liberdade. Mesmo na quarentena, sim, eu tenho a liberdade. Eu não sou mais escravo do pecado nem da morte, eu sou livre. Deus deu ao homem a capacidade de escolher. Faraó poderia ter cedido e não ter pago o preço de ver o seu filho morrer. Agora, não foi assim que aconteceu. Porém, a praga foi anunciada. No entanto, Deus, ninguém menos que Deus, se dirigiu a Moisés e passou instruções para o povo para que eles não fossem vitimados pelo anjo da morte,
que passaria a meia-noite daquele dia sobre o Egito. E é isso que eu quero ler com vocês agora, no capítulo 12 do livro de Êxodo. A partir do versículo número 3. É claro, estou lendo alguns versículos para ganharmos tempo. Depois, recomendo que você leia esses 2 capítulos, que não são tão grandes assim, para que você possa ter uma melhor visão do que nós estamos conversando até aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então confidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. Agora, preste atenção nas características do cordeiro. Primeiro, vamos entender a orientação de Deus. Deus disse assim: cada família vai separar um cordeiro. Um cordeiro sem defeitos. Se a família for muito grande, se a família for muito pequena, você chama outra família para que repartam, para que nada sobre. Deus não é um Deus de sobra, Deus é um Deus de exatidão. Perfeito. Então ele deu essa coordenada, para que o cordeiro seja suficiente para o número de pessoas que vão consumi-lo. E o texto continua no verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Agora vem a dica de ouro. Versículo 7. Até aqui ele está falando como deveria ser o cordeiro e o que deveriam fazer com ele. O cordeiro deveria ser reservado, macho, de 1 ano, sem defeito, um animalzinho perfeito. E ele seria, então, durante um período separado, para que fosse destinado exclusivamente para o sacrifício. E o verso 7 traz uma informação muito importante dentro do que nós estamos abordando aqui da Páscoa. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Preste atenção. O cordeiro ia ser imolado, o sangue seria guardado para que fosse passado nas ombreiras e na verga da porta. Na nossa linguagem mais simples, no batente da porta. Pintar o batente com o sangue do cordeiro. Você já vai entender por quê. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos fazer aqui só uma explicaçãozinha bem rápida. Depois você lê para entender isso melhor. O cordeiro seria o sacrifício, que seria consumido por aquela família. Junto com pães asmos. Pães asmos são pães sem fermento. Também fazendo uma alusão a pães que não têm fermento, fermentação, levedura. É uma tipologia de pecado, de algo que incha, que não é bom. Então aquele pão ele não era provido de fermentação, por isso pão asmo. E ervas amargas, para que se lembrassem da agonia dos anos de cativeiro, de escravidão no Egito. Então tudo tinha uma simbologia. E esse sangue seria então usado como uma marca, como um sinal. E você já vai entender por quê. Presta atenção aí. Versículo 12.
Vamos pular alguns versículos para ganhar tempo. Porque naquela noite, lembra a praga que foi anunciada por Moisés? Do faraó? Então, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Presta atenção no versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá, ouça isso, não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus queridos, agora vocês vão entender por que nós temos enfatizado tanto a questão da visão, da compreensão correta das coisas, de olhar com olhos baseados na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Havia uma praga decretando morte. Mas para aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro, diz a palavra de Deus, como sinal, não haveria entre eles praga destruidora. Páscoa. A palavra original, lá no hebraico, é Pessah, que significa passagem. Páscoa, Pessah, passagem. Por quê? O anjo da morte passaria direto pela casa onde houvesse o sangue do Cordeiro. E não entraria, e não feriria ninguém. A praga destruidora não atingiria quem tivesse a marca do Cordeiro. Isso é Páscoa. Será que é oportuno falarmos sobre Páscoa, sobre livramento, sobre a praga passar direto pela minha casa no momento em que nós vivemos? Nós estamos diante de uma pandemia. O número de mortes não para de crescer. O número de infectados, mais ainda. E, pelo menos no Brasil, as autoridades dizem que é só o começo. Motivo de pânico? Motivo de desespero? Não! Motivo de cuidado, motivo de precauções, motivo de ouvir as orientações das autoridades, mas é motivo de paz. Por quê? Se eu colocar a marca do sangue do Cordeiro sobre a porta da minha casa, a praga vai passar direto. Com cuidados, respeitando, com zelo, com precauções, mas com fé. Eu quero te desafiar a colocar sua vida nas mãos de Deus. Se você já é servo do Senhor, apenas reitere, reforce aquilo que você já sabe. Diga: Senhor, eu repreendo o coronavírus na minha casa. Ele vai passar direto, porque eu tenho a marca do Cordeiro, do sangue de Cristo sobre a minha casa. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, então receba Jesus. E também você, diga: Senhor, livra-me nesta hora, a mim e a minha casa. Coloca sobre a minha porta a marca do teu sangue, Jesus Cristo. Isso é Páscoa.
oportuno falar sobre Páscoa na Semana Santa e em meio à pandemia do coronavírus. Esse texto me veio à memória hoje, no início da noite. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, até porque eu sei que esse vídeo fica gravado aí à disposição para ser assistido depois. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Passagem. Então que passe e vá para bem longe essa infecção e não atinja a minha vida, a minha casa. Porque eu estou debaixo do sinal do sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que livra, que lava, que purifica e que guarda a minha vida. Glória a Deus por isso. Isso é Páscoa. Nesta semana, tome posse para a sua vida dessa verdade. Comemore com os seus. Celebre a passagem da pandemia. Ela vai passar e não vai nos atingir. Creia nisso, isso vai te trazer paz. E eu não estou aqui defendendo a irresponsabilidade. Minha família está respeitando o isolamento social. Os que fazem parte dos grupos de risco estão em quarentena. Os que não fazem estão respeitando as regras de prevenção, de isolamento. Não estou falando a respeito de irresponsabilidade, até porque se você ler com calma esse texto que nós compartilhamos, você vai ver a riqueza de detalhes que Deus passou, as instruções específicas. O que tinha que fazer com o cordeiro, como é que o cordeiro tinha que ser. Se isso não fosse cumprido, não ia valer de nada. Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é Deus de livramento. E essa palavra, o tema dessas nossas ministrações tem sido justamente esse: cura pela palavra de Deus. Aí se eu for infectado, acabou? Não! Creia que Deus vai te curar. Creia que Deus vai te trazer vida. Jesus, está escrito lá em João 14:6. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, as enfermidades não nos destruirão. Ah, mas então quer dizer que quem crê em Deus não adoece e não morre? Não é isso que eu estou falando. A morte, infelizmente, é consequência do pecado. Mas a morte, para quem crê em Deus, nem ela é o fim. Porque aquele que tem o Senhor na sua vida, a morte representa apenas o término da sua vida aqui na terra e o início de uma eternidade com Deus, ao lado do Senhor. Lembram? Ainda falando sobre Semana Santa, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero concluir com essa lembrança. Lembram o que aconteceu na hora da crucificação? Jesus não foi crucificado sozinho. Outros dois foram crucificados com ele. Um de cada lado. 2 ladrões. O que aconteceu? Vocês se lembram? Cri, 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 cri. Houve salvação para um deles. Um daqueles dois morreu, mas viveu. Vamos falar sobre isso amanhã? Já vou deixar aqui a dica. Vamos falar sobre isso amanhã? A vida, mesmo na morte. Fica já o anúncio do que é que nós vamos conversar amanhã.
Quero orar com você antes de nós encerrarmos. E também te pedir um favor. Faça os seus comentários, seja pelo Instagram, pelo Facebook, ou mesmo, depois eu deixo o meu contato, quem quiser chamar pelo WhatsApp, me coloco à disposição. Faça os seus comentários. Diga se algo mais a gente pode fazer para poder te abençoar. E principalmente trazer conforto nessa hora. Sou eu que vou fazer alguma coisa? Não. Eu vou te mostrar o caminho. Sabe quem é o caminho? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, do único Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque se você tem esse Deus na sua vida, mesmo em meio às dificuldades, você não se abala. Está escrito na palavra de Deus que os que confiam no Senhor, confiar, fé, tenho falado muito sobre isso, eles são como um monte de Sião. O monte em Sião é uma montanha imensa, que não se abala, mas permanece para sempre, apesar das circunstâncias. Não se abale, creia, como nós dissemos recentemente, confia, agrada e descansa. Entrega e descansa. Amém? Vamos orar, como temos feito todos os dias. Que o Senhor Jesus, Pai, possa trazer a revelação desta palavra a cada um dos que me ouvem através destas redes sociais. Que a tua palavra seja bênção em cada coração e que ela possa ecoar como um anúncio. Quem anuncia o Evangelho, os que anunciam a boa nova de que é chegado o reino de Deus, que ela possa ecoar como algo que é proclamado, trazendo a verdade. A verdade é que Jesus é a resposta que nós precisamos. Que todos aqueles que estão ouvindo possam ser abençoados e tocados pelo teu Espírito. Em o nome do Senhor Jesus, eu ministro conforto, paz, ânimo, esperança e fé a cada um dos meus queridos ouvintes. E que a tua graça e a tua misericórdia estejam presentes em todos nós, desde agora e para sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Não tenha medo. Páscoa, passagem, essa pandemia vai passar e nós vamos poder nos abraçar. Fique com Deus, em o nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.